A sabedoria da transformação. Monja Coen. A lei da causalidade. Todas as noites, um senhor idoso assistia às palestras do abade. Ninguém sabia quem era nem de onde vinha. Afinal, o mosteiro ficava numa montanha distante de qualquer área habitada. Talvez fosse um lenhador, um morador das matas. Certa noite, após a palestra, o senhor se aproximou do abade e perguntou: o ser iluminado está livre de efeitos kármicos? E o abade respondeu: nenhum ser está livre de efeitos kármicos. O idoso abaixou-se até o chão em profunda reverência e disse: eu fui abade desse mosteiro. Um discípulo me fez essa mesma pergunta. E eu disse a ele que os seres iluminados estão livres da lei da causalidade. Por esse erro, tenho renascido como raposa há 500 anos. Agora o Senhor me salvou. Amanhã encontrará meu corpo de raposa perto da pedra à beira da ponte do riacho. Por favor, faça o enterro cerimonial de um abade. Na manhã seguinte, o religioso encontrou o corpo da raposa no local indicado. Mandou tocar todos os sinos, anunciando um enterro monástico. Os discípulos se entreolharam. Ninguém havia morrido. O abade fez o enterro da raposa com toda a pompa de um sacerdote e contou a seus discípulos o que havia acontecido. Algumas pessoas acreditam que estão isentas de retribuição pelas ações, pensamentos e palavras que produzem. Pensam que estão no nível dos seres iluminados e além de quaisquer retribuições kármicas. Mas a lei da causalidade é inexorável. Certa ocasião, um lenhador se perdeu na floresta. Aflito, quando a primeira tempestade de neve caiu, ele bateu a cabeça e ficou desacordado. Ao reabrir os olhos, estava dentro de uma caverna, em um urso enorme cobria seu corpo, aquecendo-o. Logo, percebeu se tratar de uma ursa. Mamou do seu leite durante toda a época da hibernação. Depois, comeu as raízes e plantas que ela foi trazendo. Durante a primavera, sentindo-se forte e recuperado, um dia foi embora. Estava saindo da floresta quando encontrou um grupo de caçadores. Por acaso você encontrou algum urso? Como ele não respondesse logo, mas coçasse a cabeça pensando, insistiram. Se encontrarmos um urso e o capturarmos, compartilharemos com você a carne. Vamos lá, diga o que viu. E o homem explicou onde ficava a caverna da ursa que o salvara. Poucas horas depois, os caçadores chegaram com o corpo da ursa. Disseram ao lenhador: venha, ajude-nos a cortá-la. Você poderá escolher o pedaço que quiser. O homem pegou o machado e, quando levantou, seu braço direito se partiu. Mudou o machado para a mão esquerda e o outro braço também se partiu. Os caçadores, assustados, perguntaram se ele saberia a razão. Quando ele contou a história de como a ursa o havia alimentado e protegido, ficaram muito tristes e levaram o corpo dela até um templo próximo. A monja responsável pelo templo fez as preces devidas e disse: esta não era uma ursa comum. Era um ser iluminado disfarçado. A falta de gratidão do lenhador foi a causa dele perder os 2 braços. Além do karma, é inexorável. Tendo recebido o bem, ele retribuiu com o mal, através da ganância. Agora, nunca mais poderá trabalhar. Segundo os ensinamentos budistas, não é necessário que queiramos nos vingar de alguém, nem mesmo desejar o mal a quem nos fez o mal. A lei da causalidade é implacável. O mal produzido será recebido de volta. Algumas vezes de imediato, outras vezes pode demorar. E há ocasiões em que nossos descendentes receberão essa retribuição.
Os primeiros imigrantes portugueses que vieram ao Brasil, homens fortes, bandeirantes e também ex-prisioneiros, degradados, exilados das cortes portuguesas nos idos de 1500, não tinham a intenção de criar famílias e sociedades saudáveis. Muitos pensavam em pilhar, fazer fortuna e voltar ao continente europeu. Saquearam as matas, mataram indígenas, aproveitaram-se das mulheres. Ganharam terras à força, matando e queimando. Até hoje recebemos essa retribuição kármica. Essa só vai cessar quando nos arrependermos e compreendermos que a terra, as florestas, as águas e o ar têm limites de recuperação, que as mulheres não devem ser abusadas, que os povos nativos e suas tradições devem ser respeitados. Enquanto nós não nos arrependermos e modificarmos nosso comportamento, estaremos sofrendo retribuições kármicas por aquilo que nossos ancestrais fizeram. Cada vez que oramos pelos ancestrais, temos também de orar por todos com quem se relacionaram. Nossas orações mais profundas devem incluir todos os seres. Conheci um monge do deserto que passou algumas semanas no Zen Center de Los Angeles quando eu morava e praticava lá. Ele nos disse, durante a única fala pública que fez antes de ir embora, que eles não oravam pedindo favores a Deus. Cremos em Deus. Como poderíamos dizer a Ele o que fazer? Como pedir a Ele sua atenção sobre um assunto particular, uma pessoa ou situação? Nossas orações são as benedicciones. Bendito o céu, bendita a terra, bendita a lua, benditas as estrelas. Será que algum dia serei capaz de orar apenas para bendizer a vida? E você?